A paz do Senhor a todos os alunos do curso Evangelistas e Missionárias. Hoje nós vamos agora estar falando sobre esta aula, sobre o livro poético e consequentemente sobre o livro dos Salmos. Falamos um pouco sobre o livro dos Salmos, o que significa, salmos de penitência, salmo imprecatório, salmo de adoração, salmo de louvor. E agora nós vamos estudar sobre alguns salmos específicos. Nós vamos estudar, como eu falei, sobre o Salmo 22, o Salmo 73, o Salmo 88 e o Salmo 119. Esses são salmos do qual nós vamos estudar eles especificamente. Então, para nós começarmos, eu quero que você também abra a sua Bíblia no Salmo 22, que é o salmo que nós vamos estar estudando. Esse salmo, para nós entendermos primeiro, é um salmo messiânico. O Salmo 22, que é um salmo messiânico, que é uma profecia a respeito do Messias. O Salmo 22, ele fala assim, ele começa aqui: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acha longe de mim a salvação? As palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e livrastes. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, oprimido dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, salva-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és que me faz nascer. Me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distanciei de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos tesouros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Por contar todos os meus ossos, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando, encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida salva-me das faces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E vós que temerei o Senhor, louvai-o. Glorificai vós todos, e a descendência de Jacó. Reverenciai vós todos. E aqui ele continua, fala: de ti vem o meu louvor, no verso 25, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. O Salmo 22 é um salmo escrito por Davi. Geralmente todos os salmos eles são escritos por alguma coisa que aconteceu com a vida deles. Como Davi foi, por exemplo, um pastor de ovelhas, quando ele compõe o Salmo 23, que os salmos eram usados como cânticos de louvores ao Senhor, era algo que ele vivenciou, que ele presenciou, do que ele viveu. Ele foi pastor, ele conhecia muito bem sobre o pastoreio, e ali ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim ali ele vai dar sequência naquele salmo, um salmo muito conhecido que nós sabemos.
me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, né? Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temeria mal, pois tu estás comigo. Assim, algo que Davi ele experimentou realmente da presença de Deus, ele experimentou da libertação de Deus, do socorro de Deus. Ele também falou de algo que ele vivenciou, que era o pastoreio, e foi pastoreado por Deus. Porém, quando chega aqui no Salmo 22, ele fala algo interessante, que nós vamos ver, que ele fala, olha como começa: Deus meu, por que me desamparastes? Quando nós vamos estudar a história de Davi, momento nenhum Deus desamparou Davi. Em nenhum momento. No momento, talvez o pior momento de Davi, o momento do seu pecado, do qual ele se afastou de Deus, ele se afastou da palavra de Deus. Quando ele não se achava esperança, ele diz que os ossos dele, em outros salmos, ele vai falar, estava secando pelo peso do seu pecado. Porém, Deus que manda o profeta ir lá, o profeta vai e fala aquelas palavras, consequentemente, Deus oferece perdão. Então, não existe um momento na vida de Davi do que Deus os desamparou. Mas aqui ele começa cantando. Por que Davi canta algo, então, agora que ele não vivenciou? Davi agora ele estava usando como um salmo, como uma profecia, como um profeta mesmo, como fala lá em Atos dos Apóstolos. Ele estava sendo usado por Deus aqui para compor essa música, compor esse louvor, esse salmo, mas profeticamente profetizando sobre o Messias. Toda a escritura de Gênesis, Apocalipse, o tema central dela é Jesus, é apontar para Jesus, é produzir em Jesus, nos fazer entender Jesus, ele é produzir a Cristo. E aqui não foi diferente. Aqui ele estava produzindo aquilo que Cristo, 1000 anos depois, estava falando: Deus meu, por que me desamparaste? Deus nunca desamparou Davi, mas Jesus foi desamparado. Davi ele não foi morto pelos seus algozes, Jesus morreu. Jesus morreu lá, crucificado, maltratado, lipidiado, escarnecido. E foi desamparado ao ponto que ele foi como ovelha muda, e essa ovelha bradou lá: Deus meu, por que me desamparastes? Então Davi está escrevendo aqui profeticamente, sendo usado pelo Espírito Santo nesse salmo como uma profecia. No verso 16 ele fala: pés e mãos me transpassaram. Até porque a questão de transpassar pés e mãos vem uma prática romana, e que começa em 63 a.C., quando o Império Romano ele toma conta do mundo e, consequentemente, ele toma conta de Israel, e a crucificação ela vem com os romanos. Até então não existia crucificação, não existia alguém ser morto pela cruz. A cruz ela veio posta, ela veio ser erigida, ela veio ser conhecida como essa punição através do Império Romano. Mas ali Davi está falando: transpassaram-me pés e mãos, algo que era inexistente na sua época, era inexistente em Israel, mas que foi presente em Jesus, que foi transpassado as suas mãos e os seus pés por mim e por você. E talvez uma pergunta ali no Salmo, quando a clamor de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus faz uma pergunta: por que me desamparastes? Você já obteve essa resposta? Ou você já perguntou qual foi a resposta de Deus? Se Deus o desamparou, porque Deus não falou, porque Deus não o socorreu, porque Deus não o confortou. Ao contrário, Jesus morreu. E ele clamou, ele estava na agrura, talvez no pior momento da história da sua existência humana, e ele não foi socorrido por Deus. Ele não foi atendido, ele foi desamparado, e ele clamou e morreu. Ele não amparou, a sua vida não foi salva, como a de Davi foi salva tantas vezes pelos seus inimigos, por causa de Saúl, de Absalão e tantos outros inimigos que Davi já teve. Os profetas, quantas vezes Deus os livrou da morte, o livrou dos seus algozes. Verdade é que os profetas, a maioria deles morreram ali pelos seus algozes, mas depois de cumprir ali, Jesus ali, ele clama a Deus e não é respondido. Mas a resposta está lá na Bíblia. Deus desamparou Jesus para que eu e você fôssemos amparados,
Por isso que a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas feridas é que ele nos trouxe cura. Pelo seu sangue que ele nos trouxe perdão. Pela sua morte ele nos trouxe vida. Pela sua ressurreição ele matou a morte e nos garantiu a vida eterna. Então Jesus venceu a morte na sua ressurreição. Jesus foi desamparado por Deus para que eu e você fôssemos amparados. Para que eu e você fôssemos acolhidos, para que o seu sangue que foi derramado, o seu sacrifício perfeito que foi feito, nos salvou, pagou a nossa dívida que era impagável, pagou a nossa... Então o Salmo 22 é esse salmo messiânico. Algo que não aconteceu com Davi, algo que Davi não presenciou, que Davi não vivenciou, mas Deus estava usando Davi profeticamente aqui através desse louvor. E ele já começa exatamente por algo que Jesus falou. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Quando nós vamos ver, isso não aconteceu com Davi. Davi sempre clamou, Deus sempre respondeu. Até momentos que ele não clamou, que ele estava apenas sofrendo por causa do seu pecado, Deus levou não só a resposta, mas levou a cura, o perdão, a restauração. E aqui com Jesus, Deus não socorreu. Deus desamparou para que eu e você fôssemos amparados. E o Salmo, ele continua. Ele vai chegando ao seu fim no verso 26 e fala: os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que buscam viva para sempre o vosso coração. Olha bem o que vai falar no verso 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. O que esse verso está nos trazendo? O sacrifício de Jesus nos trouxe isso. Os sofredores hão de comer. Os sofredores, aqueles que não tinham onde comer o pão do céu, onde alimentar-se do próprio Jesus, o verdadeiro pão, o pão que desceu do céu, o pão que verdadeiro alimenta e alimenta eternamente. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana: se você tomar dessa água, tornará a ter sede, mas se tomar da água que eu lhe der, essa se fará uma fonte para saltar para a vida eterna. Então o verso 26 está trazendo esse cântico de Davi, está trazendo essa revelação da parte de Deus para mim, para você conhecer o sacrifício de Jesus. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Quem que buscava? Ninguém buscava a Deus. Nós estávamos perdidos, estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Ele nos achou e agora podemos buscar a Deus e achar. Podemos achar a Deus através da nossa busca, podemos clamar a Deus e Ele nos ouve. O véu do templo foi rasgado. Quando nós vamos estudando, nós sabemos que o sumo sacerdote ele poderia entrar lá no Santo dos Santos uma vez no ano, e entrava ali para oferecer, e ele ia falar a respeito, ele ia ser a voz do povo para falar com Deus, para levar a Deus os pecados, os pedidos de perdão, os clamores. Mas Jesus, ele abre ali o Santo dos Santos, ele rasga o véu. A Bíblia diz que nós vamos ver lá no Mateus, no capítulo 27, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que a salvação veio de Deus para os homens. E ele rasgou e nos deu um livre acesso diante de Deus. Nos chegou até a Deus. Hoje nós podemos falar, nosso clamor chega a Deus, a nossa oração chega a Deus, o nosso pedido de socorro chega direto, nós falamos diretamente com Deus. O nosso único intermédio entre nós e Deus é Jesus Cristo, e o seu intermédio foi a cruz, o seu intermédio foi a morte, o seu intermédio foi a sua ressurreição, o seu intermédio é o seu sangue, o seu intermédio é o seu sacrifício perfeito. Ele nos abriu o vivo caminho. E nós temos acesso a Deus. E isso Davi está cantando no Salmo 22. Isso Davi que não conhecia ainda, que ele vivia ainda na lei, mas estava cantando algo da graça.
Então quem pode fazer isso? Somente o Espírito Santo. Ele estava usando Davi, não apenas para compor uma música, para compor um louvor, mas para compor uma profecia. Ele estava vaticinando sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que verdadeiramente ia reinar, que vinha da sua descendência, que via que era o descendente de Davi. Tanto é que Jesus é conhecido, Jesus, filho de Davi. Quantas pessoas nós vemos que clamou assim, ou seja, da descendência de Davi, consequentemente que é da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá, nascido em Belém de Judá. Jesus também nasceu em Belém de Judá, uma pequena cidade da Judéia. Foi lá que Jesus nasceu. Jesus é descendente de Davi, só que Jesus é o Rei eterno. É o verdadeiro rei, é aquele que está no trono eternamente, aquele que seu trono nunca vai passar, ele nunca vai morrer, ele nunca vai ter outro sucessor, ele reinará para sempre e nós reinaremos com ele. E Davi está cantando isso aqui. Davi está salmodiando isso aqui. Davi está trazendo à tona. E aqui para nós essa profecia, ele está vaticinando algo ainda escatológico para o seu tempo, que viria, mas que seria perpétuo. Davi, ele estava vendo aqui pela revelação de Deus. Ele estava cantando algo real. E é nisso que o Salmo 22 ele nos traz. Por isso que ele é esse salmo messiânico. E olha no verso 28 que ele fala: pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Davi era rei. O rei era ele, mas ele fala, pois do Senhor é o reino, é ele que governa as nações. Davi ele está reconhecendo a soberania de Deus, ele está reconhecendo o reino eterno de Deus. Ele sabia que o seu reino, ele estava sobre, ele só tinha um reino porque Deus tinha posto, e ele reconheceu isso. E não só reconheceu, ele profetizou sobre isso. E consequentemente ele estava profetizando sobre o reino eterno de Jesus, que a Bíblia fala que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai falar, pois do Senhor é o reino. No verso 29 ele fala, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Todos, ele falando que vão se curvar diante desse rei. E a Bíblia vai falar aí, falou que todos, nem aqueles, nós não temos controle sobre a nossa vida. Não temos controle sobre o dia de amanhã, não temos controle daqui uma hora, um minuto, sobre o dia de amanhã, não temos controle. A Bíblia vai falar, Jesus fala que nós não podemos acrescentar um côvado sequer da nossa vida. 45 centímetros, não podemos. Não está no nosso controle, e Davi está falando isso, está no controle de Deus, mas ele fala que todos aqueles, até mesmo aqueles que não têm controle sobre aqueles que desceram, um dia vai clamar que Jesus é Senhor dos Senhores, Jesus é Rei dos Reis, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará, como diz lá em Filipenses, como Paulo falou 1000 anos depois. Aqui como Paulo vai trazer, Davi estava trazendo que todos vão se curvar diante desse Rei majestoso e vai falar que ele é o Senhor, que ele é quem reina, que ele é que é o soberano. E continuando no verso 30, ele fala, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Interessante que Davi está falando de uma geração vindoura que vai falar de Deus, que vai falar, e logicamente, se nós formos pegar primeiro, ele está falando da sua própria nação, essa nação vindoura, essa subsequência ia falar. Mas aqui também é uma profecia sobre a igreja. Esse povo agora que foi ali instituído por Jesus, que foi escolhido por Jesus, que foi inaugurado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse povo agora, no verso 30, fala, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Essa geração que a igreja ia falar do Senhor, ia falar desse rei, ia proclamar esse reino, ia anunciar esse reino eterno. Aqui, e para nós terminarmos no versículo 31, ele fala, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, cantarão que foi ele quem o fez. Ele está falando que essa geração vindoura vai proclamar, vai anunciar, e também vai falar sobre a justiça dele. Nós somos justificados
por Jesus, pela sua justiça perfeita. Ele é o único justo, o único que pôde agradar a Deus em tudo, totalmente justo, totalmente sem pecado. E é exatamente nesse privilégio que Deus nos dá de anunciar esse majestoso Jesus, de anunciar novamente ali os seus feitos, de falar aí das grandezas de Deus. Deus nos deu esse privilégio. E o Salmo 22 nos traz essa profecia. Então que nós possamos ficar aqui, né, e meditar nesse Salmo, ler e ver o quanto é majestoso esse Salmo, o quanto essa profecia se cumpriu em Jesus, quanto essa profecia está vigente em Jesus e como nós podemos confiar nesse Rei maravilhoso e fazer parte desse reino glorioso. Deus te abençoe e até a próxima aula.